Fala galera, tudo bem? Estamos aproximando da reta final do nosso ano letivo de 2020 e nesta aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios, ainda falando sobre o cálculo da corrente da tensão nas associações mistas, para que a gente possa fixar bem esse assunto para as nossas avaliações externas, beleza? Então, não sai daí, está só começando. Beleza, galera? Ó, então, nesse exercício de hoje, eu trouxe aqui um circuito, uma associação mista, para que a gente possa calcular aqui a intensidade de corrente, a resistência equivalente, a tensão, dependendo do que se pede na questão, beleza? Então vamos lá. O exercício diz o seguinte: a TDP entre os extremos A e B da associação abaixo é de 27 volts. Determine a resistência equivalente da associação e a intensidade de corrente que atravessa o resistor de resistência 3 ohms. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é identificar o que nós vamos calcular nessa questão. Beleza? Então, como aqui a questão já pede para determinar, nós vamos calcular a resistência equivalente e vamos calcular a corrente que atravessa o resistor de 3 ohms, tá? Então, eu vou calcular aqui a resistência equivalente, tá? E vamos calcular a intensidade que passa no resistor de resistência 3 ohms, tá? Então, vamos lá. Vamos verificando aqui que eu tenho uma associação mista, tá? Onde eu tenho aqui dois pontos, dois extremos A e B, ligado a vários resistores, numa associação onde nós temos aqui séries e paralelos, por isso chamamos de associação mista, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, para facilitar o nosso cálculo, tá? Eu vou pontuar esses dois encontros aqui, tá? E vou denominar dois pontos aqui, o ponto C e aqui o ponto D, tá? Para que isso? Só para facilitar o nosso entendimento mais na frente, beleza? Então vamos lá. Então vamos observando que aqui do extremo A, tá? Passa aí uma tensão, e consequentemente também uma corrente de intensidade I, beleza? Essa corrente, ao chegar aqui nesse nó, tá? Eu tenho uma associação aqui, se a gente observar, uma associação em paralelo. E a gente viu que na associação em paralelo a corrente se divide, tá? Então essa corrente vai se dividir, passando uma parte por aqui e outra parte por aqui. Mas quando ela chega bem aqui, ela se junta novamente, ó, tá? Ela se junta novamente e passa, dando sequência, beleza? Então essa corrente aqui, ela é I, aqui ela se divide e aqui ela volta a ser I novamente. Quando ela chega bem aqui, tá? Então você observa que quando ela chega bem aqui, ela vai, quando ela chega bem aqui, ela vai se dividir, tá? Porque eu tenho aqui uma associação também em paralelo. Então a corrente que vem aqui, ela vai se dividir, tá? Ela vai vir uma parte para cá, Ela vai vir outra parte para cá e vai vir outra parte para cá. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou chamar aqui de I1, aqui eu vou chamar de I2 e aqui eu vou chamar de I3, tá? Só para facilitar o nosso entendimento, tá? Então, quando chega bem aqui, ela se divide, beleza? Por que eu fiz isso? Só para facilitar, que a gente vai calcular essa corrente aqui, que passa no resistor de 3 ohms, o I2, tá? Então, eu vou calcular aqui o I2, tá? Então, para que eu possa calcular o I2, se a gente aplicando a lei de Ohm, primeira lei de Ohm, eu tenho que a intensidade ela pode ser calculada dividindo a DDP pelo resistor, pela resistência do resistor, tá? Ah, professor, mas aí a DDP aqui é 27, não? Porque ele disse lá na situação problema, mas a tensão de 27 é entre o polo A e B. Você observa que aqui eu tenho vários resistores, tá, associados de maneira diferente, o que não significa dizer que toda a tensão vai ser a mesma, tá? Então veja bem, mais uma observação. Nós vimos que quando eu tenho uma associação em série, tá, a corrente é a mesma.
porém a DDP se divide. Quando eu tenho uma associação em paralelo, a corrente se divide, porém a tensão é a mesma. Então vamos lá. Observemos o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? Para que eu possa calcular essa corrente aqui, né? E calcular a resistência equivalente, é resolver a própria equivalência, né? Então vamos lá. Calculando a resistência equivalente. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou resolver é essa equivalência aqui, aliás, essa equivalência aqui em paralelo. Tá? Essa aqui é uma equivalência em paralelo e eu posso resolver o que eu vou chamar de resistência em paralelo 1. Tá? Tá aqui, resistência em paralelo 1. Tá? Aqui eu tenho outra resistência em paralelo, que eu vou chamar resistência em paralelo 2. Então eu vou resolver logo essa aqui. Na resistência em paralelo, quando eu tenho apenas dois resistores, tá? Como é que a gente faz? Se os dois resistores são iguais, presta atenção, gente, se os dois resistores são iguais, basta que eu pegue o valor de 1, 6,0, e divida por 2, porque são dois resistores. Aqui eu vou ter que 6 dividido por 2 é igual a 3 ohms. Tá? Então, a resistência em paralelo 1 é igual a 3 ohms. Tá? Agora eu vou resolver a resistência em paralelo 2. Resistência em paralelo 2, que vai ser igual. Observe que na resistência em paralelo 2 eu tenho 3 resistores com resistências diferentes. Então, nesse caso, tá? Nesse caso, como é que a gente vai resolver? A gente vai aplicar a fórmula geral, né? 1 sobre a resistência em paralelo 2 vai ser igual a 1 sobre o resistor 1, que é 2, mais 1 sobre o resistor 2, né, que é 3, mais 1 sobre o outro resistor, que é 6. Então vai ser o inverso, a soma aqui dos inversos, né? Bom, aqui eu vou ter que 1 sobre a resistência em paralelo 2 vai ser igual, ó. Aqui eu vou tirar o mínimo muito comum. O mínimo muito comum entre 2, 3 e 6 é 6, tá? Então vamos lá. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 1 é 1. Tá? Aqui eu vou ter o que, ó? 1 sobre a resistência em paralelo 2 vai ser igual 3 mais 2 mais 1 dá 6, tá? Dividido por 6. Ó, então aqui eu vou ter que a resistência em paralelo 2 vai ser igual, ó, 6 dividido por 6 dá 1. Então a resistência em paralelo 2 vai ser igual a 1, tá? 0,0 ohm. Então presta atenção, calculei aqui, tá? A resistência em paralelo 2. Eu calculei a resistência em paralelo 1, calculei a resistência em paralelo 2. Agora o que é que eu vou fazer? Para calcular a resistência total, você observa, quando eu resolvo esse paralelo, é como se aqui eu trocasse esses dois resistores por apenas um, tá? Quando eu resolver esse outro paralelo, é como eu trocasse esses 3 resistores por apenas um. Então vai ficar uma série, ó. Esse resultado e esse resultado. E esse resultado vai ficar uma resistência em série. Então a resistência em série, tá? Vou botar aqui a resistência em série, é a soma dos resistores, né? Então aqui, essa resistência em paralelo 1 deu quanto? Deu 3. Então eu coloco aqui 3, mais a resistência em paralelo 2 deu quanto? O resultado deu 1. Acabamos de calcular. Mais 1. Mais. Agora, ó, é esse, mais esse, que são os resultados, mais esse aqui, ó, que é 5. Então a resistência em série aqui vai ser igual a 3 mais 1, 4, mais 5, 9. 9,0 ohm, tá? Então aqui é a resistência equivalente da associação, né? O que nós fizemos? Só repetindo para vocês compreenderem bem. Primeiro resolvi esse paralelo, coloquei o resultado aqui. Depois resolvi esse outro paralelo, encontrei esse resultado aqui, tá? Encontrei esse resultado, depois encontrei esse.
Bom, agora eu vou resolver uma série, porque esse resultado mais esse fica uma associação em série. E aí eu encontrei que a resistência total é a resistência elétrica equivalente final, tá? Que é igual a 9 ohms. Beleza? Deu para compreender aí? Tudo bem, professor, até aí eu compreendi. Agora nós vamos calcular a intensidade de corrente que passa no resistor de 3 ohms, que foi o que eu denominei aqui a resistência I2. Aliás, a corrente I2, tá? E como que eu vou fazer para calcular essa corrente I2? Olha, vejamos. Se eu resolver esse paralelo e com essa série eu tenho uma associação em série, certo? Então eu sei que na série a corrente é a mesma. Então a corrente que passa nesse paralelo aqui é a mesma que passa nesse paralelo, que é a mesma que passa nesse resistor aqui. Então eu só preciso descobrir o que? Primeiramente, a intensidade de corrente total, tá? E como é que eu faço para calcular a intensidade de corrente total? Vamos lá. Para calcular a intensidade de corrente total, a gente calcula o AB, que é a tensão DDP total, vai ser igual a resistência equivalente total, que foi a série que eu encontrei, vezes a intensidade de corrente I. Bom, a DDP total é 27. Vou colocar aqui 27. Que vai ser igual. A resistência equivalente total é 9. Tá? Vezes I. Bom, logo eu vou ter, ó, 9 vezes I, 9I, que é igual a 27. Portanto, vou trazer para cá. Tá? I vai ser igual a 27 dividido por 9. Logo, I vai ser igual a 3,0 amperes. Então, essa é a corrente total. Beleza? Ainda não responde, né, a nossa questão. Eu calculei a corrente total aí. Beleza? Vamos lá. Agora é que eu vou calcular, né, calcular aqui a corrente que passa só nesse de 3 aqui. Tá? Então, veja bem. Para que eu possa calcular essa corrente I2, eu tenho que ter a DDP que passa nesse paralelo aqui. E aí como é que eu faço? Veja bem, eu quero calcular a DDP, tá? Atenção, DDP, entre o ponto C e D. Eu quero descobrir a DDP que passa só aqui, né? Porque na série eu sei que a DDP é dividida, tá? Eu vou ter uma quantidade aqui, eu vou ter uma quantidade aqui e vou ter uma quantidade aqui. Tudo, somando tudo, tem que dar 27, tá? Então, veja bem, como é que eu vou fazer para calcular essa resistência aqui, ó. Veja bem, essa resistência aqui, tá? Eu sei que aqui, né? Aqui vai passar, nessa associação aqui, vai passar uma corrente de 3 amperes. Agora, eu não sei quanto passa aqui, nem quanto passa aqui, nem quanto passa aqui. Mas eu sei que no conjunto todo passa 3, tá? Então fica fácil eu descobrir qual é a DDP entre o ponto C e D. É só eu multiplicar a resistência equivalente, que no caso aqui é a resistência em paralelo 2, vezes a intensidade de corrente, tá? Então, a tensão entre o ponto C e D vai ser igual. Qual foi a resistência em paralelo 2 que nós encontramos? Esse valor aqui nós já calculamos, ó, que é igual a 1, tá? Então, bota aqui que é 1, vezes a corrente total. Quanto é a corrente total? Nós acabamos de calcular aqui que é 3. Então, 1 vezes 3. Logo, a tensão entre o ponto C e D vai ser igual. 1 vezes 3, 3, né? 3,0 volts, tá? Então, presta atenção. Mais um resultado que eu deixo aqui, ainda não responde. Agora é que eu vou calcular a corrente I2. Olha, quando chega bem aqui, a corrente se divide, né? Vem o I1 para cá, o I2 para cá, o I3 para cá. Mas no paralelo aqui, eu sei que a DDP é a mesma. Então, a DDP entre o ponto C e D é a mesma para esse resistor, para esse e para esse, que é o valor que nós encontramos. Agora eu posso calcular a corrente I2. E aí, como é que eu faço para calcular a corrente I2? Vamos lá, calculando a corrente I2. Ó, então, o CD, que é a DDP entre o ponto C e D, vai ser igual
a resistência, que eu vou chamar aqui de resistência 2, tá? Que é essa resistência aqui, vezes a corrente I2. Olha, essa tensão aqui, essa DDP, entre o ponto C e D, nós encontramos que é 3. Então eu vou substituir aqui 3, que vai ser igual. Esse resistor aqui, resistor 2, é esse aqui, que também é 3. Então eu vou colocar aqui que é 3, vezes a corrente I2. Ó, 3 vezes I2 dá 3, I2, igual a 3. Só fiz colocar, ó, trouxe isso aqui para cá, levei isso aqui para lá. Agora, I2 vai ser igual a 3 dividido por esse aqui. Está multiplicando, passa para cá, dividindo, tá? Então, I2 vai ser igual a 3 dividido por 3 é igual a 1,0 ampere, tá? Então, a corrente I2, que é a corrente que passa no resistor de 3 ohms, é igual a 1,0 amperes, tá? Então, nós calculamos a resistência equivalente, que foi 9, que é o valor que nós encontramos aqui, né? E fizemos alguns cálculos a mais para encontrar a corrente I2, que é a corrente que passa no resistor de 3 ohms. Então, nesse resistor de 3 ohms, passa uma corrente de 1 ampere. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Então, se você conseguiu compreender direitinho aí, vai lá, deixa seu like, compartilha com seus colegas para que eles possam aprender também. Beleza? Então, um forte abraço e até nosso próximo encontro.